palavra, porque a gente vai estar fazendo uma oração ali na residência da Gerlane. Está enfrentando esse processo doloroso, e nós vamos estar orando ali pela vida dela. Amados, esse texto fala de um homem chamado Bartimeu, e ele era cego. Diga, ele era cego. Diga, ele era cego. E segundo alguns historiadores, ele era cego não porque ficou cego, nasceu cego. Não porque ficou cego porque teve problema na sua visão. Mas segundo alguns historiadores, relatam que Bartimeu, ele era filho de Timeu. Timeu era um oficial do exército, mas ele se revoltou contra Roma, porque Roma governava todas as províncias naquela época e trazia jugo sobre Israel, trazia jugo sobre os judeus, e essa imposição sobre eles lhe causava dor. Então, esse oficial, senhorzinho aí, depois ele aí para ele ouvir a palavra, né? Aí, vô, senta aí para ouvir. Ele se animou ali, que viu o brasiliano ali. É um amigo das antigas, né? Então, irmãos, esse oficial chamado Timeu se revoltou. Então, ele se revoltou contra Roma, e Roma perseguiu ele e terminou o matando. E para que Timeu, que era filho dele, não se vingasse, ele se levantou contra Timeu e furou seus olhos. Então Timeu não nasceu cego, e nem também ficou cego por algum problema que deu na sua vista, mas porque os seus olhos foram vazados ou arrancados, para que ele não vingasse a morte do seu pai. Isso não é Bíblia que fala, são histórias secundárias sobre a questão de Timeu. Então, ele cego, não tinha como trabalhar, não havia os benefícios que existem hoje, a inclusão que existe hoje. Então, a única coisa que lhe restava era pedir esmola. Então, Timeu se tornou mendigo e ficava à porta de Jericó, que era uma cidade, e aí na entrada da cidade pedindo esmola. Mas um dia, aleluia, Jesus ia passando naquela cidade. E aonde Jesus passa, irmãos, ele faz a diferença. Aonde Jesus passa, ele traz milagre, amém? Onde Jesus passa, ele traz mudança de vida. Onde Jesus passa, ele muda história. Onde Jesus passa, ele traz bênção. Onde Jesus passa, ele traz milagre. Louvado seja Deus. E Jesus ia passando em Jericó. E quando o Bartimeu escutou os passos, que era de uma grande multidão, e acredito que não era costume isso acontecer, ele perguntou: quem é que vai passando aí? E lhe disseram: é Jesus. E quando ele ouviu essa voz, com certeza não foi a primeira vez, ele já ouvia falar desse Jesus que era um homem que curava, ele já ouvia falar desse Jesus que era um homem que ressuscitava, ele já ouvia falar desse Jesus que era um homem que restaurava a visão, ele já ouvia falar desse homem que era um homem poderoso. E quando ele ouviu, é Jesus, ele disse: a minha oportunidade de vitória, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós escutamos esse nome Jesus, a gente precisa entender, aleluia, que há vitória para as nossas vidas, independente das circunstâncias. Foi isso que Bartimeu entendeu. Ele era cego, inclusive seus olhos tinham sido arrancados, mas quando ele ouviu falar nesse nome, ele disse: aleluia, qualquer um não pode mudar minha história, mas esse homem chamado Jesus,
Hoje Ele vai mudar a minha situação. Eu vou me levantar desse monturo. Eu vou me levantar dessa miséria e vou ter vida nova. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que ele começou a clamar, amém? Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a linhagem. Ele sabia que Jesus era o Messias enviado de Deus, que as Escrituras falavam que ele viria da linhagem de Davi. E por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão dizia: fica calado, cego. A multidão dizia: ele não vai te ouvir. A multidão dizia: ele não vai te escutar. Mas aquele homem não dava ouvido à multidão e continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus para, é porque ele quer dar atenção a quem está clamando. Aleluia. Uma vez Jesus parou no poço, onde uma mulher samaritana todo dia ia buscar água, meio-dia, por causa da sua história de vida. Ia sozinha, quando não tinha ninguém. Mas um dia Jesus parou naquele poço, aleluia, conversou com aquela mulher e mudou a história daquela mulher. Louvado seja Deus. Diga assim para o seu irmão: Deus tem história nova para a tua vida nessa noite. Diga: Deus tem história nova para a tua família nessa noite. Deus tem história nova, porque aonde Ele passa, onde Ele chega, Ele muda a história. Louvado seja Deus. Nós tomamos posse disso, aleluia, porque Ele é fiel e poderoso para fazer maravilhas. E Jesus parou e disse: tragam ele aqui. E aquela multidão que mandava ele ficar calado, agora dizia: tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero a minha visão de volta, aleluia. Eu quero poder enxergar, aleluia. E Jesus disse: enxergue, aleluia. Enxergue, aleluia. Tome a sua visão de volta. Tome a sua bênção. Receba a sua bênção. E naquele momento, ele foi abençoado. Se os seus olhos foram arrancados, naquele momento, novos olhos foram reconstituídos. Aleluia! Porque o Senhor ordenou. Aquele que um dia nos fez do nada, agora ordenou que olhos pudessem nascer em Bartimeu. E os seus olhos nasceram e ele passou a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem mendigo, pedindo esmola, que não tinha mais esperança de vida, perseguido por Roma, agora, aleluia, podia ver uma multidão que antes ele só escutava os passos, agora ele podia também ver Jesus que lhe curou e a sua história de vida foi mudada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como disse, o texto é muito rico teologicamente e nos daria uma mensagem aqui poderosa, mas é apenas uma reflexão pelo nosso horário, pois ainda temos ali uma visita. Mas quero aqui frisar aqui alguns pontos fundamentais. Versículo 46 diz: Depois foram para. Irmão, Jesus saiu da Galileia. Diga Galileia. Foi para a Judeia. Diga Judeia. Dava aproximadamente, independente do percurso, de por onde ia, o caminho mais perto, o caminho mais longe, era de 120 a 170 quilômetros. Não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha táxi. Quem está entendendo, diga amém. No mais que alguém podia ter, quem tivesse uma condição, era um burro ou um jumento. Mas na maioria das vezes esse povo andava a pé. Jesus caminhava a pé, amém? Caminhava a pé de um canto para outro. E aí andou 120, ou dependendo do percurso por onde ele foi, que ele gostava de passar nas aldeias, visitando, ele andou aí uns 170 quilômetros aproximadamente. Mas depois ele saiu lá da Judeia e foi lá para Jericó. Quem está entendendo, diga amém. E mais aí, uma distância de aproximadamente 40, 50 quilômetros. E quando ele chega
em Jericó. Aleluia. Estava lá esse homem numa situação miserável. E Jesus, por onde passava, já vinha fazendo milagres e maravilhas, aleluia. Agora chegou em Jericó e operou mais um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive aqui em Jericó, quando Jesus chegou que curou esse cego, e ele continuou a sua caminhada, a palavra do Senhor diz que saiu correndo no meio daquela multidão que antes, quando ele era cego, escutou os passos e perguntou quem é que vai passando. Sabe quem era que ia seguindo agora, queria ver Jesus? Aleluia, Zaqueu. Mas a multidão era grande, ele era baixinho, não conseguia. Correu lá na frente, subiu em cima de um pé de espinho, que era uma figueira brava, só para ver Jesus quando passasse ali por perto, aleluia. Mas quando Jesus ia passando ali em Jericó, onde ele já tinha operado um milagre, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu esteja em tua casa. E houve na casa de Zaqueu também milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, sabe o que é que eu aprendo aqui, e que nós devemos aprender? É que assim como o nosso irmão já endossou o que a gente também tem falado, e procuramos despertar, não é? Nós como igreja, eu me incluo, não é? Sair das quatro paredes, e a gente precisa levar a palavra de Deus, porque tem vidas necessitadas, porque tem vidas carentes, amém, igreja? Bartimeu, olha só, ele tinha interesse, diga, tinha interesse, ele queria, olha só. Mas aconteceu quando Jesus ia passando, e ele tinha tanto interesse que ele queria pelo menos ver Jesus. Aleluia. Mas Jesus naquele dia pousou na sua casa e houve salvação na sua casa, louvado seja Deus. Então a gente precisa sair das quatro paredes, e a gente precisa dizer: Senhor, não me fortaleça, Senhor, me tire do comodismo, porque Jesus estava lá andando 100, 120, 170, mais 50, mais 200, 1000 e não sei quantos quilômetros, porque ele saiu rompendo as fronteiras, e aonde ele passava, ele fazia milagre, louvado seja Deus. E por que, pastor, nós devemos ir também? Porque quando ele terminou a missão dele aqui na terra, depois que ele ressuscitou, passou 40 dias ainda andando aqui na terra, doutrinando, e quando ele subiu para o céu, antes de subir, ele disse: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha só na igreja. Não foi isso? Vocês vão ficar só na igreja. Uma vez no domingo vocês vão lá para ouvir minha palavra. Quando tiver com preguiça não vão. Foi assim que Jesus disse, foi? Não, ele disse: vocês vão receber o meu Espírito e vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, louvado seja Deus. Eu vou. E os discípulos ficaram com medo. Ele disse: fique com medo não, porque eu vou enviar o Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente precisa sair das quatro paredes, irmãos. Amém? A gente precisa sair das quatro paredes. Eu fico muito feliz de hoje à noite ter caído as primeiras chuvas, e eu já conheço o sertão, não é? Mas ainda houve algumas perguntas, né? Vai ter culto, pastor? Mas eu já estou acostumado com isso. Mas louva a Deus, porque hoje a gente tem um grupo abençoado aqui nessa noite, amém? Porque, irmãos, a chuva é bênção, amém, igreja? A chuva é bênção, que a gente pede o ano inteiro, a gente passa quase um ano sem ter chuva, e agora a chuva caiu, a gente vai, não é, ficar em casa, a não ser que fosse uma chuva torrencial, que nos causasse aí, não é, algum prejuízo, que aí a gente não pudesse chegar até esse lugar. Então a gente ligaria para os irmãos, né, mandaria aí um recado para os irmãos, para que a gente pudesse ficar em casa, né, porque poderia causar algum dano. Mas eu não sei, irmão, a gente vem para a casa de Deus adorar, amém, igreja? Então, fiquemos com essa reflexão. Falei que o texto é rico, poderoso, mas não tem como a gente apresentar aqui muitos pontos, mas vamos ficar com essa reflexão. Esse exemplo de Jesus, depois, diga depois. Diga depois. Aí tem uma vírgula. Foram para Jericó. Então depois que a gente sair da igreja, não é no sentido aqui, irmãos, claro, literal, não, agora eu tenho que sair da igreja, eu tenho que ir para o retiro evangelizar, não.
Mas é que depois que a gente saia daqui, a gente saia com a consciência diferente, amém? Eu preciso fazer a obra de Deus. Eu não posso ficar só indo para a igreja. Eu preciso também ser usado como instrumento de Deus todos os dias, no trabalho, na rua, onde Deus me manda. Eu preciso escolher um dia da minha vida e não precisa ser, não é, a igreja reunida. Não, eu vou sair e eu vou lá nos meus conhecidos, tal. Eu digo, olha, eu vim hoje que eu quero falar de Jesus para a sua vida, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele faz milagre. Então a gente precisa, irmãos, amém? A gente precisa convidar, olha, domingo vai ter o culto, não vai, outro domingo a gente convida e a gente poder estar trazendo essas pessoas para a presença de Deus. A gente tem que sair do comodismo, porque Jesus, com toda a dificuldade da época, com todas as dificuldades da época, de se deslocar de um lado para outro, aqueles homens de Deus também, os discípulos, os apóstolos, fizeram a obra, irmãos, que a gente com todos os benefícios que temos hoje não fazemos. O pouco tempo que eles tiveram, de sair de uma região para outra, de um estado para outro, de um país para outro, romper fronteiras, sem ter avião, sem ter ônibus, sem ter carro. Hoje, irmãos, a gente tem tanta coisa. Então a gente precisa, assim como diz aquele hino de Samuel Mariano, né? Depois do culto. Amém? Vamos ficar de pé.